relatório. A parte do ferro que foi corroída generalizadamente, que deu essa curva de polarização extremamente com beta bem pequeno ali de corrosão, tá? Bem alto, perdão, ali de corrosão. Ele teve uma perda de seção, que agora não lembro aqui, porque está no relatório de 1988, mas isso posso depois procurar até te mandar, né? Mas a perda de seção foi bem grande. Agora, quantas corrosões sob tensões, sobretudo nos tabuleiros e nos vergalhões que eram protendidos, tá? Tinha a parte, portanto, protendida que lá estava. Aí o que tinha era um pitch, ou seja, imagino eu que tenha um potencial elevado até um potencial de pitch, e dali então, do pitch se fez ali uma micro trinca que então fendilhou, tá? Então essa foi a fenomenologia que nós achamos. Posso te mandar os números, isso eu tenho que procurar o relatório, já está um pouco nos arquivos mortos lá da COP, tá? Quanto à monitoração, hoje em dia se pode fazer maravilhas, como você falou. Hoje nós temos aparelhos de corrosão menor com a palma da mão, né, um palm top desse da vida, que se pode fazer determinações de corrosão in situ. A parte de corrosão sob tensão, as tensões residuais, como foi mostrado aqui, tem aqui a especialista, que é a professora Tatiana, tá? Em que mede as tensões residuais in situ, com a precisão de engenharia bem razoável, que também pode nos dar uma indicação bem precisa daquele instante quase que fotográfico, como está a situação de tensões numa determinada região do viaduto, da obra, qualquer que seja. Uma outra coisa que também é bom ficar claro é que a corrosão não é um fenômeno normatizável. Uns falam normalizável, outros normatizável. Você pode normalizar a estrutura em muitas coisas. Por exemplo, em cantoneiras de 3/4, não sei mais o que, só não temos indústria. Agora, quando e como ocorre o fenômeno de corrosão, eu não posso usar muito norma, eu tenho que medir. Tem que medir e acompanhar essas medidas, porque a corrosão é um substantivo meio abstrato, é como se fosse o amor, a morte, a gente não sabe exatamente como poder normalizar para uma BNT da vida, tá entendendo? Ao passo que as estruturas, sim. Então, nós temos que ficar quase que constantemente monitorando isso com as técnicas eletroquímicas. Que é isso que eu estava falando, que aqui grande parte do público talvez desconheça que existem essas monitorações a custo, como você muito bem colocou, quase que irrisórias em relação a mesma qualquer intervenção que seja, né, numa obra dessa, né? Mas assim que eu tiver esses números eu te passo. E desculpa, a idade faz com que a gente esqueça as coisas, mas foi um prazer tê-lo revisto aqui, tá? É só responder muito rapidamente. A questão da medição de perda de armadura, para mim ficou superado isso. Do que eu posso ver, eu vi barras com muita perda de bitola, de barras em início de corrosão, mas o problema do viaduto hoje é o que eu não vejo, e certamente com corrosão, onde eu não posso visualizar, não posso inspecionar, não posso reparar, portanto, o problema já está em outra esfera e não vale a pena, a meu entendimento, ficar examinando muito em detalhe aquilo que a gente enxerga ali. Visualmente a corrosão é evidente, desplacamento, e as regiões invisíveis certamente estão com corrosão grave em torno. Aqui onde a viga se apoia, não na viga, mas no próprio lá. Aqui? Isso aqui é uma junta, o dente está lá em cima, por aqui escorre água. Há algumas regiões com limbo escorrendo por aqui. Então essa face daqui, que aloja barras de suspensão da armadura do dente, certamente estão muitas delas com corrosão, afetando a segurança do apoio dos tabuleiros. Certamente. Nós não temos acesso a isso. Agora o professor Nelson vai fazer uma pergunta aos oradores. Engenheiro. Se eu puder ficar com a mão livre, eu preferiria. Será que eu consigo? Não, com a mão livre, será que eu consigo? Deixa eu ver. Sim. Você tem
Não, aqui tá bom. Dá para ouvir? Bom, olha, eu fiz uma palestra na CAERJ há 2 anos e meio, não é? E depois repeti 6 meses depois aqui no Clube de Engenharia. O meu objetivo era alertar, além dos inúmeros problemas que tem o elevado, não é só o Dente Gerber, mas o Dente Gerber para mim era o mais dramático, não é? Por quê? Porque as pessoas, eu acompanho o Joá desde o tempo do Mirandinha, não é? Eu ia com você lá, com o Matt Dove, eu fui uma vez, e eu fotografei, eu examinei. Então, eu percebi o seguinte: esses dentes Gerber nunca eram mencionados nos inúmeros reforços que foram feitos. Olha, são mais de 10, eu acho que são 12 ou 15, eu não sei. Inúmeras vezes esse elevado sofreu intervenções. Bom, agora, quando eu fui preparar, eu resolvi fazer o seguinte: vou fazer uma palestra na CAERJ, que eu achei que era o órgão mais indicado para o clube da CAERJ, e chamando a atenção de todos esses problemas, não só o Dente Gerber, mas principalmente. Nessa ocasião, eu procurei os desenhos. A primeira coisa que a gente, o calculista, procura são os desenhos e depois a memória de cálculo. Não encontrei praticamente nada. Uma pesquisa de vários meses. Então eu pergunto a primeira coisa: a armação de aço doce do dente do vão de 35 metros. Vamos falar no microfone. Fica ruim. Pois é. Hein? Do vão eu consegui a armação do vão de 23 metros e 30 que você mostrou aqui. Bom, então ali deu uma ideia, mas o vão principal, em número maior, são 29 vãos de 35 e 50. Esse desenho é fundamental se eu estou discutindo o Dente Gerber. Vocês conseguiram? Não. Então, eu fico impressionado. Né? Não, eu sei, mas eu estou falando. Bom, sei, mas o engenheiro que vai fazer um laudo não pode agir dessa forma. Não, eu sei, mas o fato é o seguinte: a COP está chegando a uma decisão dramática, porque se eu tenho o desenho, eu examino primeiro o detalhamento, segundo a quantidade de material, se o aço está lá e o concreto também, e depois o detalhamento. Ô Batista, sabe por quê? Esse Dente Gerber é todo especial. O Hernandes Dias já tinha ido falado alguma coisa sobre isso. Olha aqui, eu tenho uma seção assim, tá certo? Portanto, a carga, os cortantes estão vindo aqui. Quando chegou lá no Dente Gerber, colocaram o aparelho de apoio, você mostrou, no meio. Portanto, eu tenho que fazer a carga, não é? Vir para cá. Isso estará no detalhamento e na memória de cálculo, tá certo? Bom, por que isso foi feito assim? Porque saem 2 cabos de proteção aqui e 2 aqui abrindo um buraco desse tamanho. Não podia botar 2 neoprenes, que seria o certo, não é? O melhor seria um neoprene aqui e outro ali, mas não foi possível porque saiu um cabo de proteção. Então, o projetista botou no meio. Agora, como é que ele fez a carga transitar para o meio? Onde é que está isso? Bom, quanto ao detalhamento, aquele ferro T1, que é um U deitado, eu examinei atentamente. Para o vão de 23 e 30, ele está indo no vazio. Tá? Sim, senhor. Podem examinar o detalhe, que você vai ver aí. Você não tem aí? O T1 não estava no detalhamento, não estava. Não está aí, não. Está no vazio. Agora, por que está no vazio? Porque esse dente é especial. Olha, o mais comum de dente é em vigas pré-moldadas, de fábricas, etc. É uma viga que vem assim e apoia assim, ó. Então eu vejo o dente todo, vejo o lado esquerdo, o lado direito, vejo o fundo, vejo embaixo, vejo tudo. Você vê, e você chamou bem a atenção, que aquelas 2 faces não são acessíveis jamais, as 2 laterais, porque eu tenho uma parte do porte ali,
Entendeu? Quer dizer, eu acho o seguinte, eu chamo aqui, aproveito tanta gente aqui, é preciso cuidar do arquivamento. Isso no Brasil é uma temeridade. Olha, toda vez que alguém me chamava para ver alguma coisa, eu perguntava, cadê os desenhos? Por exemplo, se um prédio está lá com uma laje balançando muito, ou uma marquise, a primeira coisa que eu tenho que ver é o desenho de armação, de forma e armação. Aí você vai no condomínio e ninguém tem nada, em geral. Né? Agora, no caso de vocês, eu estava com essa pergunta para fazer. Por que vocês não conseguiram o desenho? Ninguém conseguiu para vocês? Bom, agora eu gostaria de só abrir uma exceção aqui, que a imprensa está solicitando 3 perguntas e elas têm que fechar o material para publicação. Então eu abriria. São 3 pessoas da imprensa, uma é do Globo, outra é da CBN e outra é da Terra. Por favor, sejam breves e concisas na pergunta, tá? Carla, quem é a Carla? Boa noite. Eu queria... tem uma pergunta, uma questão que para a gente é principal. É se vocês têm alguma proposta para que essas obras sejam feitas de forma que não exigisse a interdição completa do viaduto, ou seja, que se pudesse usar ou a pista superior ou a inferior enquanto iam se fazendo esses reparos. Isso é possível ou tecnicamente inviável? Olha, não é, isso é um problema de projeto de engenharia, de sistema construtivo. Nós não vamos fazer isso, não é a nossa função. Isso vai ser feito por empresas de projeto e projetista. É possível fazer certamente com interdição parcial, depende do sistema construtivo que for escolhido e desenvolvido, se é vigas de aço com laje de concreto, ou vigas pré-moldadas de concreto, depende de toda a logística de retirada desse material e lançamento da nossa superestrutura. Então nós não temos como dizer como isso vai ser feito, se vai ser feito no momento que tem uma via paralela desafogando o trânsito, que vai ajudar muito, se não vai ser. Isso já é uma outra etapa, nós não temos resposta para isso. Só mais uma pergunta, por favor. Com relação à via alternativa que vocês chegaram a propor, vocês tinham imaginado exatamente que linha para essa via alternativa? Um túnel ou uma... Não, mais uma vez, no nosso relatório de 2010, nós fizemos o trabalho de corrosão e de estruturas do viaduto. Sugerimos que se providenciasse um projeto de via alternativa e escrevemos. Isso tem que ser consultado com os especialistas de vias, transportes, para ver onde isso é possível ser feito. Não era o nosso papel dizer onde era e como deveria ser feito. Agora eu passaria a palavra para a pergunta a Andréia Ferreira, da CBN. Professor, o senhor falou o seu laudo recomenda a reconstrução, né? O prefeito hoje já disse para a gente que a reconstrução ele não faz. Quer dizer, tem uma alternativa, quer dizer, o estudo aponta outra ou é necessária, a única saída para evitar até uma tragédia futura seria realmente a reconstrução do viaduto. Há possibilidade de estudar uma outra saída? A nosso ver, não há alternativa. Agora, em primeiro lugar, é muito importante dizer que nós estamos trabalhando em colaboração com a Secretaria de Obras do município, em colaboração com a Prefeitura, e eu tenho certeza que o secretário de Obra vai conseguir levar ao prefeito essas ideias que estão nos nossos relatórios, que estão divulgadas, e mais, nós reconhecemos a dificuldade do gestor em tomar uma decisão dessa. Não é de uma hora para outra que o gestor, que não é especialista em estruturas, vai aceitar a proposta que chega na mesa dele, que tem que demolir um viaduto, uma parte de um viaduto. Mas nós temos, do nosso ponto de vista, essa é a solução que tem que ser adotada, e nós contamos com a Secretaria de Obras e a Prefeitura para resolver o problema do Juá da forma que nós estamos propondo. Boa noite, professor. Agora é a Mônica Ferreira. Boa noite, professor. Qual a probabilidade desse viaduto entrar em colapso e alguma parte dele vir a ruir? Bom, Nosso Deus vai dizer. Olha só, a resposta da plateia já respondeu. São todos especialistas, engenheiros.
Isso é impossível dizer. É impossível fazer essa previsão, apesar da ansiedade da opinião pública sobre isso. Não é possível. Você não é Deus, não? Agora vamos continuar com as perguntas técnicas. O Hernani Dias está pedindo aqui a palavra. Depois eu... Bom, alô? Bom, realmente o problema do dente é sério, porque além do que você... Depois que eu vi que o aparelho de apoio está no centro, existe um problema de suspensão, de passagem, de flexão, tem que suspender a carga para a carga depois descer para o apoio. Quer dizer, isso tudo está numa zona em que você vê, se ele lembrou bem, está numa zona em que essa armadura toda está naquela fresta. Tá? Sobre a mudança do viaduto, eu não vejo maiores dificuldades em fazer essa mudança na parte superior. O Bruno está aí, que é um eminente construtor, você pode tirar isso com uma treliça e botar uma treliça de aço, peças pré-moldadas, dá para fazer. Eu não acho que o custo da substituição seja um negócio tão assim exorbitante, tá? Agora, eu estava olhando naquela última fotografia que você mostrou, a última, se você pudesse mostrar, é possível mostrar a última? É aproveitar o viaduto de baixo. Eu acho que dá, eu não sei se é pior ou melhor, se é bom ou não é bom, dá para se construir, eu conversei com você isso, construir uma transversina de aço que pegue por baixo para não ter que demolir o viaduto inferior. Quer dizer, uma transversina de aço que tem apoio nos pilares e que pode, ali, se você construir uma transversina unindo isso aí, pode ser que essa solução seja barata e seja menos traumatizante, né? Nós havíamos conversado sobre isso, né? Eu acho que não é impossível construir algo aí por baixo para minimizar esse trauma. Uma pergunta que eu queria fazer ao Miranda é sobre essa tela, hein, Miranda? Sobre a tela que você aplicou, porque a tela que você aplicou está lá dentro, está dentro da estrutura, e como é que isso funciona, tá? Eu acho que seria melhor depois do... Bom, você responder, depois ele responde. Eu posso responder a primeira parte logo. Na verdade, em julho, a gente não tinha visto todos os relatórios de corrosão, mas já tínhamos visto o suficiente para ver que tinha problema grave em vários dentes. Então, eu fui lá, fomos à CGP, com o pessoal lá, com a Valérie, com o grupo, e avisei a eles, olha, nós temos um problema grave, olha aqui essas fotos, corrosão. Não tínhamos nem ainda percebido que tinha outras faces do dente que nós não íamos nem acessar. E nessa ocasião a Valérie me fez uma pergunta: professor,